Esse vídeo é um alerta para você, porque Satanás está nesse exato momento tentando causar um mal muito grande para a sua vida. E se você não se atentar, ele vai acabar conseguindo causar esse mal a você e você não vai ser mais a mesma pessoa. Mas isso que eu estou dizendo não é para causar pânico em ninguém. Isso vem de uma passagem que está escrito lá no Novo Testamento, em Marcos, capítulo 3, versículo 22 até o 27. Nessa passagem diz o seguinte: Bom, Jesus, primeiramente, ele estava ali com os mestres da lei que haviam vindo de Jerusalém. E esses mestres da lei diziam que Jesus estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não pode se manter. Bom, quando Jesus diz essa primeira parte, para a gente tem um sentido lógico. E de fato, em um reino que se divide contra si mesmo, ele pode continuar subsistindo. Ele vai ruir. Se um marido está contra uma mulher, a casa tende a ruir. Se um rei está contra os seus súditos e os súditos contra os reis, o reino tende a ruir. Da mesma forma, se o reino de Satanás se dividisse, de forma que Jesus, fazendo parte do reino de Satanás, expulsasse o próprio Satanás, então o reino de Satanás estaria se ruindo. Ele não poderia subsistir. E depois dessa parte, Jesus ele diz uma coisa que pode ser uma fonte de um grande aviso para nós. Ele diz o seguinte: ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. E essa primeira parte que estamos falando sobre ela, em que Jesus diz que um reino não pode se dividir contra si mesmo, ele também diz isso para nós, porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele milita contra a carne. E nós somos corpo, alma e espírito. Ou seja, se o nosso corpo fizer coisas que vão contra o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós vamos ruir, nós não vamos subsistir. Dessa forma, todo o nosso ser deve viver em harmonia e o corpo ser submisso ao espírito. Bom, essa passagem não parece ter muita coisa a ver com o que Jesus estava falando antes, do reino se dividir contra si mesmo. E na verdade nem parece revelar muita coisa, porque todo mundo sabe que ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens e fazer isso de uma forma tranquila, sem ter objeções, sem ter desafios de ter que lutar contra esse homem forte. Mas Jesus, ele tem para nós, em cada passagem, uma mensagem de salvação para nós. E a mensagem de salvação, nessas duas frases que compõem essa segunda parte da mensagem, está querendo nos dar a chave para lutar contra aquilo que Satanás quer fazer contra nós, contra aquelas ações que Satanás quer implementar em nossa vida. E vamos entender essa frase. Bom, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens. De quem que Jesus está falando quando ele fala a casa, o homem forte? E quem que seria esse invasor? Bom, primeiro de tudo, a casa somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. O homem forte é Deus. Deus é o homem forte que habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós é o homem forte. E quem é que está querendo invadir essa casa? Satanás. Satanás quer invadir nossa casa, quer nos saquear, quer deixar tudo arrasado e ir embora. Mas assim como o ladrão não pode entrar na casa de um homem forte sem antes o amarrar, Satanás também não pode entrar na nossa casa sem antes inibir a ação do Espírito Santo em nossa vida. Por isso, Satanás, antes de invadir nossa casa, ele tem que amarrar o Espírito Santo. E ele faz isso de diversas formas. Ele faz isso nos afastando de Deus primeiro, e depois ele vem e saqueia a nossa casa. Ele nos afasta de Deus primeiro, ele amarra todo aquele convívio, toda aquela união que a gente tinha com o Espírito Santo, e depois ele vem e invade a nossa casa, saqueando todas as coisas boas que nós temos em nossa vida, destruindo a nossa vida por completo e depois saindo. Mas ele só vai conseguir fazer isso se ele conseguir antes amarrar o Espírito Santo de Deus que existe dentro de nós. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que sempre manter esse Espírito Santo dentro de nós, ativo, reativo e pronto a expulsar qualquer coisa que venha ameaçar o nosso convívio com Deus. Entendido essa parte, agora eu vou dar um conselho para nós que queremos manter o Espírito Santo ativo, bem alimentado, forte,
para que Satanás não consiga amarrar esse Espírito Santo, essa ação de Deus dentro de nós. E são duas as dicas. A primeira, tenha o hábito ou crie o hábito de fazer uma oração íntima e meditativa. O que é essa oração íntima e meditativa? Não é aquela oração que você chega cansado e começa a falar com Deus de qualquer jeito e se distrai com uma coisa, nem lembra como é que parou de orar. É uma oração que você senta, você para, você respira, você acalma o seu corpo e você começa a falar com Deus. Então, dentro dessa oração, você começa conversando com Deus, uma oração do Pai Nosso, uma oração que você já tem o costume de fazer, e então você pega uma leitura bíblica e você lê aquilo com calma, pensando na cena acontecendo, pensando em Jesus falando, e você então vai meditar sobre cada coisa que você lê ali, com calma, sem pressa para acabar. Dessa forma, você vai alimentando o Espírito Santo de Deus que existe em você e dessa forma Satanás não vai conseguir inibir a ação do Espírito Santo dentro de você. Mas o Espírito Santo vai ficando cada vez mais forte e Satanás cada vez mais distante de você. Segundo ponto, comer o corpo de Cristo. Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, se você come o corpo de Cristo, você vai se manter em uma união ativa com Jesus e Satanás não vai conseguir invadir e saquear a sua casa. Bom, esse foi o vídeo, espero que você goste. Curta, se inscreva para sempre alimentar o Espírito Santo que existe em você com conteúdo de qualidade e cristão. Até a próxima. Abraço.